a Bruna Biolada do Nó de Crochê. Seja bem-vinda, bem-vindo à aula da bolsa brasileirinha. Mas espera um pouquinho, porque antes de rodar a vinheta dessa peça aqui maravilhosa, quero que você se inscreva no canal, comece a seguir o perfil aqui, ó, Nó de Crochê, para fazer parte dessa família linda que é a família Nó de Crochê. Então agora eu vou dar um tempinho, tá? Pra você fazer tudo isso e eu te espero aqui. Entendeu? Acho que já, né? Pronto, eu sei. Você já se inscreveu no canal, você já começou a seguir o perfil Nó de Crochê, já viu todos os modelos de bolsas que nós temos lá no perfil Nó de Crochê, todos os reels com várias dicas e inspirações para você, crocheteira, empreendedora. Agora sim, roda a vinheta. Nós vamos produzir juntas aqui. Já pega a sua agulha, tá? A peça pensada para torcer junto com você agora nessa copa. Claro que, né, qualquer cor que você colocar aqui nessa peça, que ela já traz uma outra proposta e ela pode ser usada em qualquer época do ano. Mas ela foi pensada para copa. Mas fica a dica, coloca ela em qualquer estação. Tenho certeza que vai ser um sucesso. É uma peça pequena com uma proposta de ser uma peça para você não tirar do seu corpo. É isso mesmo. Sabe aquela bolsa que você chega num barzinho e você vai no banheiro e você volta, e você vai não sei aonde e você volta e ela tá com você? É isso. 17 centímetros de altura e 17 de largura. Peça pequena que vem nessa proposta aí das mini bags, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque nós vamos produzir juntas. E o legal dessa peça é a versatilidade. Produzi ela em duas versões, cores e lisa. Você tem a opção de usar ela dos dois lados, com duas propostas diferentes. Que é sempre um dos objetivos do Nó de Crochê, trazer versatilidade. E essa peça é extremamente versátil, pode acreditar nisso, tá bom? A partir de agora, nós já vamos introduzir aí para a produção dessa peça. Eu vou passar a lista de materiais e aí sim, pega a sua agulha, porque nós vamos crochetar juntas. Para produzir essa peça, nós vamos utilizar os seguintes materiais: fio de malha Premium Amorino Fios 36 milímetros, aproximadamente 320 gramas. Eu vou utilizar a alça Juliette da Casa de Palha, essa alça dupla que eu sou apaixonada e eu amo como ela fica na transversal. Esse porta-tassel também da Casa de Palha, eu sou apaixonada. Uma observação, ele é fundamental para você ter aí nos seus acessórios. É muito prático e o resultado dele fica incrível. Pingentes do Brasil, para deixar essa brasileirinha ainda mais oficial, também da Casa de Palha Acessórios. As opções de fecho também da Casa de Palha, você escolhe aí qual você gosta mais do resultado final. Eu acho que eu vou utilizar esse aqui, viu? Vamos fugir da costura. Último, não menos importante, extremamente importante, eu vou utilizar a agulha número 7, essa aqui é da marca Prim. Agora, chega de falar, né? Pega a sua agulha, porque nós vamos crochetar juntas. Bora iniciar então a nossa brasileirinha. Eu vou começar fazendo um círculo mágico e aqui dentro dele eu vou colocar 7 pontos baixos, tá? Vou laçar o meu fio aqui e já vou fazer aqui a minha primeira correntinha, que já simboliza o meu primeiro ponto baixo. Então aqui dentro eu vou fazer mais 6 pontos baixos para completar esse círculo, fechando aí a nossa primeira carreira, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 pontos baixos aqui dentro do meu círculo. Feito, agora eu vou fechar ele. Eu gosto de deixar ele bem fechadinho, tá? Mas como agora a gente vai fazer nessa segunda carreira pontos baixos duplos, se ficar muito difícil pra você, você pode deixar um pouquinho mais frouxo aqui o meio e depois você fechar, tá bom? Então agora vamos dar o acabamento nessa primeira carreira. Tiro a minha agulha, coloco ela de trás pra frente, nessa primeira correntinha que se forma em cima do primeiro ponto baixo, coloco de trás pra frente, passo esse fio lá pra trás, ajeito. Agora nessa segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo da carreira anterior. Vou colocar a ponta da agulha e a gente vai ver que ela vai passar aqui atrás, ó. Ela tá aqui, ó. Ó. Então eu vou colocar esse fio aqui dentro, passo o fio aqui que vem do rolinho pra frente, dou a altura e fecho o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. São duplos, né? Então eu vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo ponto baixo da base. Agora eu vou fazer mais um aqui dentro. E vai ser assim por toda essa carreira, fazendo 2 pontos baixos para um ponto baixo da carreira anterior, tá bom? Vou adiantar aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Segunda carreira finalizada, nós vamos fechar ela aqui da mesma forma da carreira anterior. Eu tiro a minha agulha, venho com ela de trás pra frente, aqui nessa primeira alcinha que se forma em cima do primeiro ponto baixo da base, coloco de trás pra frente, levo esse meu fio lá pra trás, ajeito aqui. Agora nós vamos iniciar a terceira carreira, que será dessa forma: 2 pontos baixos e 2 pontos baixos alongado aqui na base, tá? Aqui no ponto baixo da base que a gente fez o duplo dessa última carreira, tá bom? Então, iniciando aqui no meu primeiro ponto baixo, coloco a minha agulha, levo aqui pra trás, passo o fiozinho dentro dela, laço o meu fio, puxo pra frente e vou fazer, dou altura, o meu primeiro ponto baixo. Aqui dentro dele eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos alongado. Eu não vou entrar aqui, tá? No meu ponto baixo da segunda carreira. Eu vou entrar aqui no da primeira. Então eu vou com a minha agulha, com a ponta da minha agulha aqui, ó, tá? Na base, no pé aqui desse meu ponto duplo. Vou com a minha agulha aqui na base, coloco a agulha, passo o fio, laço pra frente, dou a altura e fecho. E aqui eu vou fazer duplo também. Volto a ponta da agulha aqui nesse mesmo lugar, laço o meu fio, dou a altura e fecho. Por toda essa carreira vai ser dessa forma. Aí o que a gente precisa fazer? Ir puxando um pouquinho desse ponto para você visualizar aqui o ponto baixo, aonde você vai colocar a agulha para fazer, para dar continuidade aqui nessa carreira, tá bom? Então, vamos fazer mais uma vez essa sequência. Puxa um pouquinho, agora eu vou pro meu ponto baixo centrado. No mesmo lugar, faço mais um. 2.
Agora eu vou pro meu ponto baixo alongado. Eu venho aqui na base, tá? No pé desses pontos aqui da carreira anterior. Laço o meu fio, dou a altura e fecho. Ajeita aqui. Vou fazer mais um. São duplos. Vou fazer mais um no mesmo lugar. Dou a altura, laço e fecho. E é assim por toda essa carreira, tá? Ponto baixo centrado, ponto baixo alongado. Centrado, alongado. E aí, toma cuidado para não pular, tá? Na dúvida, puxa um pouquinho esse alongado, porque ele esconde aqui, ó, o ponto baixo, o próximo ponto baixo que a gente vai fazer o nosso próximo ponto. Meio desse ponto baixo, laço, faço um, faço dois, e agora eu vou no ponto baixo alongado. Venho aqui, olha, na minha base da minha primeira carreira, coloco a minha agulha, laço, dou altura, fecho. Mais uma vez, ajeita aqui primeiro o fio, ó, deixa ele viradinho certinho. E fecho. E aí vai ficando dessa forma aqui, tá? Vou dar continuidade a essa sequência até o final dessa carreira aqui, tá bom? E nós já finalizamos essa carreira juntas. Estamos quase finalizando aqui a terceira carreira. Vou finalizar aqui essa sequência com vocês. 2 pontos baixos centrados. 1, 2. E agora o último ponto baixo duplo alongado. Vou colocar minha agulha aqui, ó. Dou a altura. Fecho. Ajeito aqui. Vou fazer mais um. E fecho. E aí fica dessa forma, completando aí a terceira carreira. Não fica uma base redondinha, tá? Não é o objetivo que ela fique redondinha mesmo. Ela fica dessa forma e olha, o meio abriu um pouquinho. Como eu ainda não cortei o fio, eu consigo puxar e deixar ela bem fechadinha, tá bom? Eu gosto dela bem fechadinha assim, tá? Então aqui nós finalizamos a terceira carreira. Agora nós vamos iniciar a quarta. O amarelo ouro é a próxima cor para a quarta carreira, mas antes nós vamos cortar esse fio aqui para iniciar essa próxima carreira. Para fazer o acabamento aqui agora, nós vamos tirar todo esse fio aqui. E da mesma forma, coloco a minha agulha de trás para frente, passo esse fio lá para trás, passo esse fio aqui por dentro dessa correntinha para formar a correntinha assim como toda essa carreira, tá? Passo aqui, ó. Ajeito. E aí, pronto. Essa carreira está finalizada e agora a gente vai passando esse fio aqui entre esses pontos e, se precisar, coloca um pinguinho de cola e aí nós já iniciamos a próxima carreira. Agora nós vamos começar a quarta carreira com aquele ponto bem fofo, que é o ponto puff. Vou colocar minha agulha aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo centrado. Passar minha agulha aqui pra trás, vou laçar o meu fio, vou trazer ele pra frente. Dou a altura, eu vou laçar de novo, vou aqui no mesmo lugar, dou a mesma altura, laço,
dou altura, eu tenho 3 laçadas aqui na minha agulha, laço e fecho tudo. E para finalizar, faço uma correntinha, tá bom? E agora, Bruna, onde eu faço o próximo ponto puff? Sempre no primeiro ponto desse duplo, tá bom? Então, eu fiz aqui no meu primeiro ponto baixo centrado, agora eu vou no meu primeiro ponto baixo alongado. Coloco a ponta da minha agulha no meio dele. Esse fiozinho aqui, deixa ele aqui, tá solto. Depois a gente faz o acabamento aqui dentro e cola um pouquinho de cola, tá? Entro aqui, laço, dou altura, laço novamente, entro, dou altura, laço novamente, entro aqui no meu ponto baixo, dou altura. 3 vezes, laço e tiro tudo. Fecho com uma correntinha. E é assim por toda essa carreira. Essa sequência pegando sempre no primeiro ponto baixo. Agora eu vou aqui no meu primeiro ponto baixo, centrado. Acabei de fazer no meu primeiro alongado. Venho aqui no meu centrado. Coloco a minha agulha, laço. Dou a primeira altura. Laço. Dou a segunda altura. Laço. Dou a terceira altura. Laço. E tiro tudo. E para finalizar, uma correntinha. Continuando, ponto eu vou fazer no meu primeiro ponto alongado, tá? Então eu sempre pulo um. Vou aqui pro próximo, no meio dele. Dou altura, laço, entro, dou altura, laço, entro, dou altura, laço e tiro tudo. Aqui eu já faço uma correntinha. E vai ficando dessa forma aqui. Então, é isso aqui por toda essa carreira adiantada. E olha que lindo que vai ficando essa sequência aqui da nossa primeira carreira até chegar nessa quarta carreira. Então, agora a gente vai finalizar juntas essa quarta carreira, fazendo o último ponto puff aqui. Colocar minha agulha no meu primeiro ponto baixo alongado. Na verdade, a gente sempre vai pulando um, né? Mas para identificar melhor, sempre no primeiro ponto baixo alongado e no primeiro ponto baixo centrado. Coloco a minha agulha aqui, uma altura, 2, laço, vem aqui embaixo, 3, laço tudo, tiro e faço uma correntinha. E assim a gente finaliza a quarta carreira. A quinta carreira vai ser com o verde bandeira. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai cortar o fio para já dar o acabamento aqui, para não precisar ficar fazendo um arremate depois, tá? Vou tirar minha agulha e vou cortar o meu fio. Tiro tudo aqui. Passo ele pra cá da mesma forma. Coloco a minha agulha de trás pra frente aqui nessa correntinha que se forma em cima do primeiro ponto. Passo o meu fio aqui pra trás. Puxo pra ajeitar. Passo ele aqui por dentro pra terminar de formar essa correntinha. E agora eu vou fazer o acabamento desses 2 fios aqui que a gente deixou, né, que a gente passou aqui pra trás, tá bom? E aqui na frente ficou dessa forma aqui, tá bom? Olha que lindo que fica esse acabamento. A nossa brasileirinha está quase pronta. Aqui é a cola que eu utilizo para fazer o acabamento, Tec Bond 793. Sempre coloco um pinguinho ali quando corto o fio depois do arremate. É o que eu vou fazer aqui agora.
Agora nós vamos iniciar a quinta carreira com pontos baixos duplos, tá? Aonde, Bruna? Entre os pontos puffs da base, tá bom? E aonde eu vou colocar a ponta da minha agulha? Aqui embaixo, tá bom? Você não vai colocar ela aqui, ó, nesse meinho. Se você abrir todos aqui, ó, você vai ver que tem 2 fios. Percebe? Esse, né, não é nesse de cima, não é nesse espaço de cima, é no de baixo, tá bom? Embaixo, tá bom? Então, bora começar a quinta carreira. Já coloquei a minha agulha aqui, vou pegar o meu fio, laçar, trazer ele aqui pra frente da altura e fecho. Já representa o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer mais um aqui dentro desse espaço. Dou altura e fecho. Não faço correntinha, não faço nada. Já vou pro próximo espaço entre os pontos puffs e vou fazer mais uma vez ponto baixo duplo, tá bom? Ó, é só você abrir um pouquinho e você vai conseguir visualizar aonde você vai colocar a ponta da sua agulha, que é nessa parte aqui de baixo, tá bom? Ó, quando a gente abre, tem esse espaço aqui e o espaço aqui. A gente vai colocar no de baixo, entro, laço, dou altura, fecho. Faço mais um, dou altura, fecho. Dessa forma por toda a carreira, tá? E agora vocês vão perceber que ela vai começar a ficar assim, tá? E tá tudo bem, continua, é normal, tá bom? A gente vai ver que no final, quando a gente vai fazer o fechamento das duas partes, porque sim, você vai precisar repetir tudo isso novamente pra gente unir essas duas partes, tá bom? Então, continuando aqui a quinta carreira, como eu falei, não faço nenhuma correntinha, vou direto aqui para esse espaço entre os pontos da carreira anterior e faço 2 pontos baixos. E assim por diante, até completarmos essa carreira com todos os pontos baixos entre os pontos puffs. Vou adiantar e já volto com vocês. E bora finalizar essa carreira com o meu último ponto duplo aqui entre os pontos puffs. Lembrando sempre de pegar na parte de baixo. Olha onde tá indo a ponta da minha agulha. Embaixo, tá? Laço, dou altura, fecho. Entro de novo. Dou altura, fecho. Finalizamos então essa sequência. Agora nós vamos fazer o mesmo fechamento, mesmo que continua com a mesma cor. Para ficar certinho aqui o início, nós vamos fazer o mesmo fechamento, tá? Cortando o fio. Quinta carreira finalizada, já fiz o acabamento da mesma forma da carreira anterior, tá? Agora nós vamos começar a sexta e última carreira, tá bom? Que é uma carreira igual a essa, com pontos baixos duplos, tá bom? A diferença é que a gente vai deixar 1, 2, 3, 4, esses 4 pontos aqui, tá? Nós vamos começar aqui fazendo essa sequência, vai até chegar aqui, tá bom? Porque aqui vai ser o fechamento da nossa bolsa. Então, nós vamos fazer uma carreira pela metade. Vamos para a sexta e última carreira dessa peça linda. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer os pontos entre os pontos baixos duplos da carreira anterior, que são nesses espaços aqui, tá bom? Então, já vou colocar a minha agulha entre eles, colocando aqui, ó, embaixo da correntinha que separa os 2 pontos duplos, tá? Vou colocar bem aqui,
Vou laçar o meu fio. Dou altura. Fecho. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Fecho. Agora, vou aqui entre os pontos baixos da carreira anterior e faço mais 2 pontos baixos. E aí, vai ficando dessa forma aqui, tá? E por toda essa carreira vai ser desse jeito. 2 pontos baixos entre os pontos baixos da carreira anterior. Você vai perceber que a peça vai ficando assim, ó. Tá? E é assim que é pra ela ficar mesmo. Então, continua. E a gente se encontra no final dessa carreira. Adiantei, o formato da peça já está dessa forma aqui, ó. Tá? Ele já fica dessa forma. Mas pra vocês visualizarem melhor, eu vou abrir ela aqui em cima da mesa, porque nós não vamos fazer essa carreira completa, né? A gente vai deixar de espaço. 1, 2, 3, 4. Falta mais 2 pontos baixos aqui e nós encerramos essa carreira, tá bom? Porque aí nós precisamos iniciar outra sequência, como essa outra parte, para depois a gente fazer a junção e ter a nossa brasileirinha, tá bom? Então, lembrando que nós vamos deixar 1, 2, 3, 4 pontos baixos duplos para fazer a parte de cima da peça. E aqui eu vou completar essa carreira com mais 2 pontos baixos para ficar aqui da mesma forma que o outro lado, tá bom? Então aí a gente encerra essa carreira. 1, 2. O que vocês estão visualizando dessa forma é porque eu estiquei ela na mesa, né? Mas o formato que ela está no momento é esse, tá? Mais abaulado. E a primeira parte da peça, né, da nossa bolsa brasileirinha, está pronta. A gente vai cortar esse fio aqui. Deixar essa parte guardadinha para produzir uma outra parte da mesma forma que essa. E aí, como eu dei a sugestão no início do vídeo, é você fazer ela lisa do outro lado, para você ter essa versatilidade. Aqui, por exemplo, a gente poderia fazer no verde, no amarelo ou no azul. Então, a outra parte eu faria toda lisa em uma única cor e apenas um lado eu trabalharia com as cores. Então agora você vai repetir aí na sua casa a outra parte, porque eu já deixei pronta, né, pra agilizar o processo, pra gente montar essa bolsa aqui e ver o resultado final dela, tá bom? Então, temos as duas partes prontas da nossa brasileirinha. Agora nós vamos juntar elas pra ver o resultado final dessa peça, tá? Então aqui eu já dei o acabamento nas duas laterais. E agora vou fazer o acabamento desse lado e desse pra gente unir essas duas partes. Eu puxo bem aqui esse fio e vou passando ele entre os pontos, tá? Puxo bem e vou passando entre os pontos e aquele pinguinho de cola no final. As duas partes iguais, agora nós vamos unir essas duas partes. Eu vou fazer a costura do lado avesso, tá bom? Então, aqui, essa parte é a parte que vai ficar pra fora da peça, né? É a parte de fora. Então, eu vou juntar essas duas partes. E aqui eu tenho o avesso. E eu vou unir essas duas partes aqui nessa lateral. Deixa bem juntinho, vai ajeitando com as mãos. Se precisar, coloca um marcador, tá? Vou colocar esse fio aqui, vou prender para não ficar dançando a minha peça e a gente começar a fazer o ponto caranguejo aqui. E aqui, ó, eu vou iniciar desse lado. Então, por que é importante ajeitar bem certinho? Porque a gente vai colocar a agulha embaixo dessas duas correntinhas e vai no mesmo sentido lá do outro lado, a agulha embaixo das duas correntinhas
da outra parte. Assim, por toda essa volta até chegar aqui, tá bom? Então a gente precisa sempre deixar a peça alinhada pra gente seguir o mesmo sentido das correntinhas, tá bom? Então agora, essa costura aqui, eu vou escolher outra cor. Então esse detalhe aqui, tá bom? Então eu escolhi o azul royal pra unir essas duas partes. Minha agulha já está passada aqui embaixo das duas correntinhas dessa parte e embaixo das duas correntinhas da outra parte. Vou laçar o meu fio, dou altura e fecho. Agora eu vou voltar esse trabalho, né? Ó, vou voltar, vou colocar a ponta da minha agulha aqui na próxima correntinha, nas duas correntinhas, no mesmo sentido, vou aqui pro outro lado, laço meu fio, dou a altura e fecho. Voltando aqui por todo o trabalho, tá? Laço, dou a altura e fecho. É importante tá tudo bem alinhadinho para você ir no mesmo sentido e pegar as 4 alcinhas, embaixo das 4 alcinhas. Laço, dou altura e fecho. Dá pra visualizar bem certinho que eu tô no mesmo rumo das duas correntinhas aqui e do outro lado. Laço, altura e fecho. E é assim por toda essa carreira, tá? Até chegar no final. Olha que lindo que vai ficando esse avesso. Essa parte vai ficar por dentro da peça, tá? Então é um acabamento bem bonito pra finalizar ela tanto por fora quanto por dentro, tá? Então, ó, tô quase chegando aqui no final. Então, é legal colocar essa amarração ou marcador pra peça não dançar e você ir certinho todas as correntinhas no mesmo sentido até chegar aqui nessa finalização, tá bom? Então, vou adiantar da e aqui na minha última correntinha, vou tirar essa minha marcação e vou fazer meu último ponto caranguejo. Dou altura, fecho e eu vou cortar esse fio para dar o acabamento da mesma forma que esse lado aqui. Aqui é bem simples, tiro todo o fio, aperto bem forte mesmo. E eu vou voltar esse fio mais superficialmente para não atrapalhar o desenho do outro lado, tá? Eu volto esse fio aqui, ó, no mesmo sentido, ao contrário, tá? E no final, a nossa amiga, nossa super cola. E é a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou apertar bem e eu vou voltar para esconder esse fiozinho entre os pontos, mas superficialmente para não atrapalhar o desenho, tá bom? Prontinho. Agora chegou o momento quem está finalizada. Olha que linda! O resultado final fica incrível. Olha os detalhes dessa junção. E aí você vai moldando com as mãos da forma que você quer que essa peça fique, tá? Eu gosto dela mais juntinho assim, ó, que aqui ela fica mais estruturada. E eu gosto sempre de travar, tá? As minhas peças com os acessórios, que é nessa parte aqui do fechamento da peça. Então eu gosto de sempre colocar um pouquinho pra dentro, ó. Uno essas duas partes e travo aqui com os acessórios. Chegou a hora de deixar ela ainda mais linda com os acessórios. E ela está finalizada e ainda mais linda com os acessórios.
Finalizamos a nossa brasileirinha juntas e eu tô doida pra saber qual foi as cores que você escolheu pra produzir a sua brasileirinha. Aqui é Brasil, mas pode ser que você esteja me assistindo de outro país. Eu quero saber qual é a cor aí da sua bandeira. Se você gostou de produzir essa peça junto comigo. E se você vai pegar essa dica aí que eu dei, sabe, lá no início, produzir ela em outras cores, e conta depois. Deixa de se inscrever aqui no canal Nó de Crochê e de começar a seguir se você ainda não faz parte da família Nó de Crochê. Está aqui na descrição para você fazer parte dessa família linda que nós formamos, tá bom? Foi um prazer crochetar junto com vocês.